Senhor, venha comigo, antes que meu filho morra. Seu filho está vivo. Muito bem, deixe-me contextualizar você aqui para a gente entender aquilo que nós acabamos de assistir. Após o seu primeiro milagre, Jesus deixou Caná e se dirigiu para uma cidadezinha chamada Cafarnaum, onde ele ficou alguns dias e ali, como se aproximava a festa da Páscoa, ele decidiu ir até Jerusalém. Então, quem entende um pouquinho de geografia, né, Israel tem tanto o Mar da Galileia como o Mar Morto e o Rio Jordão, que, né, passa pelo Mar da Galileia e chega no Mar Morto. Ao norte disso é a região que nós chamamos de Galileia. Depois, ao centro, nós temos uma região chamada Samaria, e embaixo nós temos uma região chamada Judeia, onde fica Jerusalém. Então Jesus estava na Galileia, numa cidade chamada Caná, onde vimos o milagre semana passada. Dali ele foi para Cafarnaum, onde ficou alguns dias. E como era chegada a festa da Páscoa, ele resolveu descer, então, e ir para a Judeia, onde estava Jerusalém. Quando Jesus chegou em Jerusalém, capítulo 2, ele expulsou os mercadores do templo e se encontrou com Nicodemos na calada da noite, que é o capítulo 3. De Jerusalém, Jesus partiu para a Judeia, ou seja, para a região macro, próximo ali a Jerusalém, para a Judeia. Enquanto estava na Judeia, Jesus tomou conhecimento de que sua fama estava se esparramando de forma rápida. Os fariseus estavam de olho em Jesus e viam que o ministério de Jesus estava crescendo muito. E as fofocas diziam que Jesus tinha mais discípulos que o próprio João Batista e que estava batizando mais que João Batista. E diante dos boatos, Jesus então decidiu sair da Judeia e voltar para o norte, voltar para a Galileia, passando por Samaria. Foi nessa passagem por Samaria, capítulo 4, que Jesus se encontrou com uma mulher à beira do poço de Jacó, e ali Jesus pediu água para aquela mulher se recusou a dar água porque ela era samaritana, enquanto Jesus era judeu e os samaritanos não se davam com os judeus. Jesus então ofereceu àquela mulher água da vida. Aquela mulher que vivia uma vida dissoluta, que já tinha se casado 5 vezes e que agora estava envolvido com um 6º homem que não era sequer seu, teve naquele momento um encontro real com Jesus, e toda a cidade foi impactada pela conversão desta mulher, e porque Jesus permaneceu ali, a pedido dos samaritanos, por mais 2 dias. Tudo isso está registrado no capítulo 4. Depois Jesus resolveu seguir o seu caminho para a Galileia, para o norte, voltando mais uma vez para Caná, local onde ele tinha realizado o seu primeiro milagre. E enquanto estava em Caná, Jesus foi procurado, como vimos no vídeo aí, por um homem que era um oficial do rei Herodes, porque o seu filho estava doente, estava à beira da morte, em Cafarnaum, cidade que ficava a cerca de 40 quilômetros de distância de Caná. Diante de Jesus não havia apenas um homem que ocupava uma posição proeminente, importante, ali estava um pai muito preocupado com o seu filho. As aparências externas, a sua posição não significavam absolutamente nada naquele momento, porque ele só conseguia pensar no seu filho que estava morrendo, que estava à beira da morte. Então ele foi até a presença de Jesus em busca de um milagre. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho nessa noite, um milagre a caminho. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito deste milagre tão simples. O vídeo foi curtíssimo, de poucos segundos, mas para que você entenda este milagre e você se veja na história e entenda aquilo também que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, você que tem Bíblia de papel,
no Evangelho de João, capítulo 4, pedi para acender momentaneamente as luzes aí para mim. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler com você do verso 46 até o verso 53. Finalzinho então do capítulo 4 aí de João, verso 46 ao verso 53. Se você não tem Bíblia de papel, você pode abrir aí o seu aplicativo. Existem muitos aplicativos de Bíblia. Abra aí o seu aplicativo. E se você não tem o aplicativo e não tem a Bíblia de papel, não tem problema. Nós vamos projetar o texto aí para você. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46 até o verso 53, diz assim: Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou, repare bem, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Como eu mencionei, a fama de Jesus já era grande. Por mais que este seja o segundo milagre registrado por João, muito provavelmente este não seja o segundo milagre realizado por Jesus. Cada evangelista tomou a decisão de escolher os milagres que queria para registrar. Quando nós pegamos todos os evangelhos, todos, nós temos uma somatória aí. Tem uns que consideram aquilo milagre, alguns nem consideram. Existem algumas discussões, mas nós temos aí em torno de 35, 37 milagres ao todo registrados pelos evangelistas atribuídos a Jesus. Mas João, dentre todos esses milagres, ele escolheu apenas 7. Dentre todos esses, ele escolheu apenas 7. Mas não significa que Jesus realizou apenas 7. Jesus realizou muitos milagres. E eu particularmente não acredito, por mais que João tenha registrado, e este é o segundo milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia, quando voltou da Judeia, particularmente eu não acredito que este seja o segundo milagre registrado por Jesus. E eu digo algum porquê não é o segundo milagre. Primeiro, porque o primeiro milagre, como vimos semana passada, aconteceu nos bastidores. Pouca gente, ou quase ninguém, ficou sabendo daquele milagre. Mas se poucas pessoas ficaram sabendo daquele milagre, como é que a fama de Jesus chegou aos fariseus, assim como está registrado no capítulo de número 2? Como é que Jesus já era tão famoso, a ponto dele ter que deixar a Judeia e querer voltar para a Galileia? Por que ele já era tão famoso e por que os fariseus estavam tão preocupados com o ministério de Jesus? Esse já é um ponto. O segundo ponto que eu levanto é por que este homem foi até Jesus para curar, para que o seu filho fosse curado, sendo que Jesus não tinha sequer realizado um milagre. Pelo menos milagre de cura. Né? O que levou este homem a andar 40 quilômetros para ir até a presença de Jesus, porque acreditava que Jesus era a única solução para a sua vida, se Jesus não tinha realizado nenhum milagre de cura. Então, particularmente, pegando a história, eu imagino que esse não seja o segundo milagre. Pode ter sido o segundo registrado por João, ou o segundo acontecido em Caná, mas não o segundo milagre que Jesus tenha realizado.
porque a fama de Jesus já tinha corrido, as pessoas já estavam falando a respeito de Jesus, muito provavelmente outros milagres já tinham acontecido e a multidão já estava alvoroçada, a multidão já estava correndo atrás de Jesus. Era conhecimento de todos que Jesus realizava milagres, que Jesus tinha feitos extraordinários, e isso estava nos lábios, estava na boca das pessoas. Por isso o número de discípulos estava crescendo, por isso a quantidade de pessoas que estavam sendo batizadas pelos discípulos de Jesus, não por Jesus, porque as multidões estavam buscando a Jesus. Inclusive, dentre essas multidões, este homem foi até a presença de Jesus, porque o seu filho estava à beira da morte. O oficial do rei Herodes, cujo nome sequer sabemos, ficou sabendo a respeito dos milagres ou dos feitos de Jesus. Este homem ficou sabendo que Jesus estava retornando para a Galileia, e de alguma maneira ele ficou sabendo que Jesus estava indo exatamente para Caná, onde tinha acontecido o primeiro milagre. E ao saber da vinda de Jesus para a Galileia, aquele homem não mediu esforços para se encontrar com Jesus. Ele viajou cerca de 40 quilômetros para poder se encontrar com o Senhor. Ele não estava em Caná por um acaso. Ele não estava coincidentemente no mesmo lugar em que Jesus chegou, ou que Jesus resolveu ir. O encontro daquele homem com Jesus não aconteceu por sorte, não foi obra do acaso, mas aquele homem tomou ciência de que Jesus estava voltando para aquela região, e tomou ciência de que Jesus estava indo exatamente para Caná, e resolveu ir ao encontro de Jesus para ter um tempo com o Senhor. Ele precisava se encontrar urgentemente com Jesus. Talvez Jesus pudesse passar por Cafarnaum, como fez da primeira vez, mas ele não tinha esse tempo todo. Ele não tinha esse tempo, ele tinha pressa, ele tinha urgência, ele precisava se encontrar com o Mestre. Ele foi ao encontro de Jesus, porque havia uma pessoa extremamente doente na sua casa. Seu filho, cujo nome nós não sabemos, cuja idade nós não sabemos, o texto fala menino, mas menino é uma palavra muito ampla, que pode pegar desde uma criança até um rapaz, um jovem. Podia ser utilizada essa palavra, como você às vezes utiliza meu menino, minha menina, e o seu menino e a sua menina já está gigante, já não é mais um menino e uma menina mais, já cresceu demais, mas é uma palavra muito ampla. Nós não sabemos a idade dessa pessoa, desse menino, nós não sabemos a doença que esse menino tinha. A única coisa que sabemos é que esse menino estava muito mal, que esse menino estava à beira da morte, e que ele tinha febre, porque a febre o deixou quando o milagre aconteceu. Sabemos pouca coisa a respeito deste menino, não sabemos basicamente nada a não ser de uma gravidade, de uma enfermidade grave e de uma febre que o acometia. Diante de Jesus, nós não temos um oficial do rei Herodes. Diante de Jesus, nós não temos um homem importante, um homem poderoso, um homem cheio de credenciais. Diante de Jesus, nós não temos um homem influente, um homem de cabeça erguida, dando ordens aos seus súditos. Não, diante de Jesus nós temos um pai desesperado, um pai aflito, um pai angustiado, um pai muito preocupado. E aí vamos fazer um parênteses aqui, nós que somos pais, como é que você fica quando o seu filho está doente? Como você fica, pai, como você fica, mãe, quando o seu filho está doente? Principalmente quando é pequenininho. À medida que vai crescendo, vai facilitando para nós. Porque a criança, quando é muito pequenininha, ela fala dor, dor, mas você não sabe de onde dói. Porque ela não sabe dizer para você onde que dói. Ela não sabe. E você às vezes fica caçando doença, caçando enfermidade, porque você não sabe. À medida que os nossos filhos vão crescendo, eles vão dizendo, estou com dor aqui, eu estou com uma dor aqui, eu não estou sentindo bem, parece que eu vou vomitar, eu estou com dor de barriga. Ele vai dizendo para você, isso vai facilitando a nossa vida. Isso facilita, mas todo pai e toda mãe aqui, que já teve que enfrentar isso, já teve que correr com seu filho para um UPA, para um hospital, para algum lugar,
e você não sabia o que fazer, e às vezes o médico também não sabe o que fazer, eles vão testando de tudo, e vão falando de tudo, e vão fazendo um monte de coisa, o seu filho vai desfalecendo ali. Quantas vezes você, pai ou mãe, não orou dizendo: Senhor, eu queria estar no lugar dele, que ele estivesse no meu, eu queria trocar de lugar com ele, mas eu não queria que meu filho passasse por isso. Nós ficamos mal, porque é nosso filho, é nossa filha que está ali à frente, nós ficamos muito mal, e é exatamente assim que nós temos um pai que suplica, um pai que está desesperado, quebrantado, e suplica a presença de Jesus na sua casa, implora para que Jesus haja na vida do seu filho. Apesar do seu status, apesar da sua posição social, aquele homem foi até Jesus contrito, porque ele foi em busca de um milagre na sua casa. Ele precisava de um milagre na vida do seu filho. Por mais que este homem era um oficial do rei, por mais que ele vivesse na corte, por mais que ele tivesse dinheiro, por mais que ele gabava de uma posição social alta, tinha fama, tinha prestígio, nada disso foi suficiente para afastar a doença da sua casa. Nada disso foi suficiente para afastar a aflição do seu coração. Uma doença terrível tinha adentrado a sua casa e tinha atingido a sua família em cheio, tinha atingido o seu filho. Por isso o seu desespero, por isso a sua pressa, por isso a sua súplica. Mas é interessante que Jesus testa este homem. Porque quando este homem diz para Jesus: eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque o meu filho está à beira da morte, eu preciso que o Senhor vá na minha casa para curar o meu filho. Jesus olha para aquele homem e fala: mas vocês são demais, né? Se vocês não veem milagres, vocês não ficam satisfeitos. Por isso, para mim, mais uma razão de eu acreditar que outros milagres tinham acontecido. Enquanto vocês não veem sinais, vocês não estão satisfeitos. Enquanto vocês não veem milagres, vocês não se dão por satisfeitos, vocês só querem milagres. Vocês só querem milagres, mais milagres, mais milagres. Vocês não se cansam de pedir milagres, vocês só querem milagres. Jesus derrama um balde, joga um balde de água fria naquele homem, porque Jesus enfrenta aquele homem dizendo: você é incrédulo. Você só está correndo atrás de mim porque você quer ver sinais, para que você possa crer. Você quer ver milagres, para que você possa crer. Mas aquele homem interessante, ele não recuou diante da fala de Jesus. Ele continuou pedindo: Senhor, vem antes que meu filho morra. Aquele homem continuou pedindo porque ele não precisava ver algum sinal miraculoso para poder crer em Jesus. Ele não precisava ver para crer, como nós temos na história de Tomé, registrado no final deste mesmo evangelho. Ele cria sem mesmo ver. Eu creio, Senhor, sem mesmo ver. Ele cria em Jesus porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele cria em Jesus porque outras pessoas testemunharam a respeito de Jesus, e ele enxergou em Jesus a solução para a sua vida, a solução para os seus problemas. Talvez, queridos, o único defeito desse homem foi acreditar que Jesus precisasse ir até a sua casa para realizar o milagre, para que o seu filho fosse curado. E eu digo por quê? Porque talvez ele tenha escutado a história da cura da sogra de Pedro. Jesus tinha ido até a casa de Pedro, ficou ciente de que a sogra de Pedro estava doente, a ponto dela não poder servir. Ele foi até onde aquela mulher estava, muito provavelmente no seu aposento, e ali teve um tempo com aquela mulher. Ele se inclinou para aquela mulher, e a febre então deixou aquela mulher. E eu fico imaginando, talvez, este homem ciente dessa história. Bom, Pedro é um dos discípulos de Jesus, mas antes sequer dele se tornar um discípulo de Jesus, mais um dos motivos porque eu acho que temos outros milagres aí, Pedro já era um discípulo de Jesus, e Pedro, antes de se tornar discípulo de Jesus, teve a sua sogra curada. O milagre na sogra de Pedro aconteceu antes de Pedro se tornar discípulo. Depois que a sua sogra foi curada, é que Pedro foi pescar, e Jesus entrou no barco de Pedro e fez a pesca maravilhosa, e ali é que Jesus então chamou Pedro dizendo: vem, segue-me e se torne um pescador de homens. Mas a sua sogra já tinha sido curada antes. Jesus já tinha estado na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, e Jesus curou a sogra de Pedro. E talvez esse homem ficou sabendo dessa história, afinal de contas é da mesma região. Jesus esteve na casa, Jesus entrou, Jesus esteve com aquela mulher, Jesus curou a sogra de Pedro, a febre a deixou, e ela está bem, é isso que nós sabemos. E talvez aquele homem ficou pensando: e se Jesus então for na minha casa?
E se Jesus entrar na minha casa? E se Jesus ter um tempo com meu filho? E se Jesus tocar no meu filho? E se a febre deixar o meu filho? Aquele homem então está esperançoso de um milagre. Ele corre até a presença de Jesus porque ele precisa de um milagre na sua casa. Ele vai em busca deste milagre porque ele precisa. Talvez esse fosse o único defeito desse homem, acreditar que Jesus tivesse que ir até a sua casa, que Jesus tivesse apenas uma única maneira de curar uma pessoa enferma, uma pessoa moribunda. Por isso que Jesus então surpreende aquele homem. Surpreende aquele homem dizendo: se você crê em mim, como você está dizendo que crê, se você crê em mim, se você não precisa de sinais para crer, mas você já crê, e você veio aqui me buscar para realizar esse milagre, porque você crê que eu sou capaz de realizar, eu digo para você: pode ir embora. Pode ir embora, porque seu filho está bem. Pode ir embora, o seu filho já está curado. Pode ir, a doença o deixou. Você encontrará o seu filho bem, você encontrará o seu filho vivo. Não há necessidade de eu ir com você, não há necessidade de eu viajar com você. Talvez até mesmo o seu filho não aguentaria esse tempo todo. Seriam horas de estrada. Seu filho talvez não aguentaria esse tempo todo. Talvez ao chegar na sua casa você encontrasse o seu filho já morto. Por isso eu digo para você: pode retornar para sua casa em paz, porque o seu filho está bem, ele está curado, ele está bem, você o encontrará bem. Diante dessa fala de Jesus, aquele homem não duvidou. Diz o texto que lemos que aquele homem confiou na palavra de Jesus. Aquele homem não discutiu, aquele homem não argumentou, aquele homem não duvidou. Ele continuou crendo. Se ele estava ali porque cria, ele continuou crendo naquilo que Jesus seria capaz de fazer na vida do seu filho, mesmo que à distância. Mas eu digo para você que a fé deste homem foi levada a um patamar ainda maior. Porque se ele foi até a presença de Jesus porque tinha ouvido relatos a respeito dos milagres que Jesus já tinha realizado na sua presença, agora então ele teria que crer que mesmo à distância, uma única palavra de Jesus fora capaz de curar o seu filho. Mesmo à distância, a ordem dada por Jesus tinha chegado e tinha curado a vida do seu filho e livrado o seu filho da morte. Aquele homem foi até Jesus em busca de um milagre, mas voltou para sua casa apenas com a promessa de que esse milagre tinha acontecido. Mas essa história não tem só o homem. Eu não posso falar apenas deste homem que foi à presença de Jesus, porque existe mais gente envolvida. Além do menino que tinha ficado doente em Cafarnaum, provavelmente esse menino tinha mãe. Ele tinha ficado aos cuidados da mãe enquanto o pai viajou para ter com Jesus. Além da mãe, provavelmente esse menino tinha irmãos, uma família. E além disso, haviam servos, escravos, empregados daquele homem. E essas pessoas ficaram em Cafarnaum, não apenas cuidando de um doente, mas eles ficaram em Cafarnaum na expectativa de um milagre. Eles ficaram na expectativa. Entre uma compressa e outra, havia orações naquela casa. Entre um chá e outro, porque eram as ferramentas daquela época. Entre um chá e outro, eles estavam olhando pela janela, olhando para o horizonte, aguardando a chegada de Jesus. Porque Jesus poderia chegar a qualquer momento. Então havia uma expectativa. O pai tinha saído em viagem para buscar Jesus. Jesus era a única solução. Os médicos não resolveram, os curandeiros da época não resolveram, as pessoas mais influentes da época da medicina não resolveram, as pessoas que deram conselho não resolveram, os vizinhos palpitaram. Ninguém, absolutamente ninguém foi capaz de resolver a situação. A única pessoa que seria capaz é Jesus, e o pai tinha ido buscar Jesus. Então eles estavam na expectativa de que a qualquer momento Jesus pudesse aparecer juntamente com aquele pai e realizar o milagre naquela casa. Eu não sei, queridos, quantas horas aquele homem levou da sua casa até em Cafarnaum até Galileia, Caná da Galileia. Eu não sei quantas horas.
Eu não sei se ele foi montado num cavalo, eu não sei se ele foi montado num camelo, não sei se ele foi montado num jumento. Eu até fiz uma pesquisa. Porque hoje, quando eu caminho, para arredondar, eu faço mais ou menos 5 quilômetros em 1 hora. 5 quilômetros em 50, 5 quilômetros em 52 minutos. Mas arredondar, eu faço 5 quilômetros em 1 hora. 40 quilômetros a pé, eu de tênis, bermuda, no plano, com água, né? Sem sol, sem nada, eu faria em 8 horas. Não é o caso. O homem estaria de sandália, sem asfalto, na pedra, na areia, no deserto, subindo e descendo morro e montanha. Esse homem a pé levaria muito mais que 8 horas, mas muito mais. Se ele foi porque ele era um oficial do rei, eu imagino que ele teria ido de animal. Um cavalo conseguiria, se fosse na disparada, um cavalo conseguiria fazer em 1 hora essa viagem aqui, numa disparada. Só que um cavalo não consegue fazer isso. Numa disparada, num deserto, com pedras, 40 quilômetros, o cavalo não consegue. O cavalo então pode ir trotando ou pode ir caminhando. Se o cavalo caminhar, não é diferente de mim. Um cavalo caminha em torno de 5, 6 quilômetros por hora. Caminhando. Então, eu fico imaginando que esse homem, andando a cavalo, ou no jumento, ou num cavalo, ou sei lá o que for, esse homem demorou em torno, então, pelo menos de 8 horas, entre Cafarnaum e Caná da Galileia, para ir. Seriam mais 8 horas para voltar. Eu não sei quantas horas este homem levou para encontrar Jesus. Porque onde que Jesus está? Em que casa que Jesus está? Eu não sei quanto tempo esse homem perdeu procurando o paradeiro de Jesus. Em quantas casas ele precisou procurar. Em quantos lugares ele precisou entrar. Com quantas pessoas esse homem precisou conversar até encontrar o lugar exato onde Jesus estava. Eu não sei. Mas esse homem com toda certeza levou horas. Mas enquanto ele estava à procura de Jesus, enquanto ele estava em busca do milagre, a família, os servos estavam angustiados na expectativa de que Jesus fosse encontrado, de que Jesus fosse trazido até Cafarnaum, de que um milagre pudesse acontecer naquela casa. Mas o mais interessante na história é que de repente, 1 hora da tarde, todo mundo já tinha almoçado, e de repente o menino começou a melhorar. De repente, Jesus não apareceu, o pai não voltou, mas de repente, de um momento para o outro, o menino começou a melhorar. Num piscar de olhos, o menino começou a melhorar, a febre começou a passar, as dores começaram a desaparecer. O menino, talvez outrora avermelhado devido ao calor, devido à febre, começou a voltar à sua cor normal. Talvez suou um pouco mais para que a febre fosse eliminada e de repente parou de suar, parou de tremer, parou de sentir calafrios. De repente aquele menino começou a falar, sentou-se na cama, pediu comida. E todo mundo ficou ali sem entender, o que está acontecendo? Ele estava morrendo, e todos nós somos testemunhas disso, ele estava morrendo. Tanto é que o pai, o meu marido viajou, porque ele estava morrendo, mas agora ele está bem. Eles ficaram sem saber o que tinha acontecido, como de um momento para o outro, de um minuto para o outro, toda a história, toda a situação foi mudada. Todos ficaram sem entender, ficaram pasmados, ficaram perplexos com a cena. O menino que caminhava para a morte, de um momento para o outro, de forma sobrenatural, teve a sua saúde totalmente recuperada. Aquilo era um milagre, e o pai do garoto precisava saber daquilo. Ele tinha ido atrás de Jesus, ele não precisava mais correr atrás de Jesus, o menino já estava bem, não precisava mais correr atrás de Jesus, Jesus não precisava mais vir, não precisava mais deslocar Jesus de Caná até ali, não precisava mais. Estavam a quilômetros de distância, mas eles precisavam correr, eles precisavam anunciar que aquele menino estava curado. Mal sabiam eles que a quilômetros de distância Jesus tinha dado uma ordem, Jesus tinha dito uma palavra, e aquilo mudou absolutamente tudo. Aqueles que estavam em casa, na expectativa de que o milagre acontecesse, sem saber como, presenciaram um grande milagre diante dos seus olhos. Bom,
Mas já que o menino estava bem, volte aí para mim no ponto 3. Já que o menino estava bem, os servos deixaram a casa e foram ao encontro do seu senhor. Eles precisavam informar ao pai que o seu filho estava bem. O milagre aconteceu 13h, mas foram encontrar-se com o seu senhor apenas no dia seguinte. Eu imagino que os servos saíram no outro dia bem cedo. Eles ficaram aguardando para ver se o menino de fato estava bem, esperando para ver se não tinha, uma outra recaída, uma outra situação. E só no outro dia pela manhã eu imagino que aqueles servos saíram para ir ao encontro do seu senhor. E o pai do menino, eu imagino que a 13h do dia anterior, ele pegou suas coisas e partiu. Mas não era bom viajar de noite, era perigoso demais. Então provavelmente aquele homem pernoitou em algum lugar, em alguma hospedaria, e afinal de contas não tinha pressa. Porque se Jesus tinha dito que o seu filho estava bem, o seu filho estava bem. Correr para quê? Viajar com pressa para quê? Se o meu filho já está bem, se o meu filho já está curado. Mas eu fico imaginando o dia seguinte, o momento em que os olhos daquele homem se ergueram e os olhos daquele homem avistaram os seus servos vindo pelo caminho. Você que já teve alguém da sua família, muito mal hospitalizado. Quando o seu telefone toca à noite ou de madrugada, o que é que você pensa? A gente nunca pensa o melhor, né? Apesar de que ninguém vai ligar à noite ou de madrugada para dizer, melhorou. Não é verdade? Nenhum médico vai ligar lá na sua casa dizendo, liguei só para dizer que ele está bem, diminuímos sedativos, está tudo ótimo, perfeito, maravilha. Provavelmente amanhã ele vai para o quarto. Nenhum médico vai ligar. Você fica sofrendo até o dia seguinte, aguardando o boletim, ou conversar com o médico, porque eles não avisam você. Mas a notícia ruim vem logo. Quando o telefone toca, o pior você espera. Eu fico imaginando quando aquele homem levantou os olhos e avistou. O que os meus servos estão vindo? Tem 2 notícias aí. Uma ou outra. Ou eles estão vindo para dizer que meu filho está curado, ou eles estão vindo dizendo que meu filho morreu. Se eles saíram de casa, estão vindo na minha direção, alguma coisa aconteceu. Para mim isso é mais um teste de fé. Por mais que aqueles homens foram numa boa intenção, aquilo é mais um teste de fé. Mais uma vez o coração e a fé daquele homem foram testados. Momentos de dúvidas podem surgir. Aquele homem agora poderia duvidar, será mesmo? Jesus disse que meu filho está curado, mas não sei não, os meus servos estão vindo aí ter comigo, alguma coisa aconteceu. Mas é interessante que aqueles homens chegaram com boas notícias. Seu filho está bem, fora de perigo, está curado. E diante da notícia, o servo do rei, movido por curiosidade, perguntou: que horas que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Como é que isso se deu? A partir de que momento? Como é que foi? Conta para mim detalhes, eu quero saber como que isso aconteceu. A partir de que momento? Qual foi o horário? Que horário que isso aconteceu? E aí os servos disseram: olha, aconteceu ontem a 13h. Foi ontem a 13h. E aí o homem entendeu. Porque a 13h foi o exato momento em que ele estava conversando com Jesus, e foi o exato momento em que Jesus disse: pode ir embora, porque o seu filho está bem. Pode voltar para casa, porque o seu filho está curado. Mesmo a quilômetros de distância. Uma sentença de Jesus colocou todo o universo em funcionamento. Mesmo sem aquele homem ver, quando Jesus abriu a sua boca, a palavra de Deus nos fala de anjos. E anjos são seres ministradores. Quando você lê Salmos, quando você lê Hebreus, por exemplo, os anjos são chamados de seres ministradores da parte de Deus. Quando você lê o Salmo 91, por exemplo, diz que Deus dá ordens a seus anjos a meu e a seu respeito. Deus dá ordens. Quando Jesus abriu a sua boca para dizer: pode ir embora porque o seu filho está bem,
Pode voltar para sua casa porque o seu filho está bem, seu filho está curado. No mundo espiritual, por mais que aquele homem não tenha visto absolutamente nada, mas no mundo espiritual, aos anjos foram dadas ordens para que eles voassem até a casa daquele menino e ministrassem cura na vida daquele menino e restaurassem o seu físico completamente. Por mais que nós não sabemos qual era a doença, sabemos que era muito grave porque o menino estava morrendo, mas Jesus abriu a sua boca, e quando Jesus abriu a sua boca, todo o espírito de morte que estava naquela casa ao redor daquele menino, todo o espírito de morte foi expulso daquele lugar, e vida passou a correr no pulso daquele garoto. Mais do que nunca, houve um sopro de Deus naquela casa, um ministrar de Deus na vida daquele menino. Um milagre sobrenatural aconteceu, apesar de uma única palavra de Jesus a quilômetros de distância. Aquele homem teve ciência disso, não foi acaso, não foi coincidência. 1h da tarde, não, que coincidência, a mesma hora que eu estava conversando com Jesus, que coisa boa. Não foi coincidência. Aquele homem tomou ciência, foi Jesus, a quilômetros de distância. Uma palavra sua mudou tudo. Uma palavra sua viajou pelo tempo, uma palavra sua mudou todas as coisas. E a cura adentrou a minha casa, adentrou o quarto onde meu filho estava, adentrou o físico do meu filho e transformou a sua vida e a sua história. Uma única palavra de Jesus, dada a quilômetros de distância. Aquele homem tinha ciência que bastou apenas uma palavra. Toda aquela casa tomou também ciência do milagre. Toda aquela casa se rendeu aos pés de Jesus. Toda aquela casa se converteu ao Senhor, passou a crer ainda mais em Jesus, porque onde a morte estava reinando, onde a morte estava imperando, houve um soprar de vida, e aquilo não era obra do acaso, não foi sorte, não foi coincidência, aquilo foi providência de Deus, aquilo foi ação sobrenatural de Deus, aquilo foi agir de Deus, aquilo foi manifestação clara de Deus na vida daquela família, aquilo foi um verdadeiro e um grande milagre. Foi resumido em segundos num vídeo, mas aquilo foi um grande milagre que causou um impacto tremendo naquela casa, na vida daquelas pessoas e de tantas outras pessoas que ouviram falar da história deste menino e da história dessa família. A equipe pode vir para cá. Mas não adianta, queridos, a gente saber de tudo isso. Não adianta a gente saber de tudo isso e não experimentarmos os milagres de Deus na nossa vida. Não adianta. E sinceramente, eu não sei qual é a sua história, ou a história de muitos aqui. Qual é o seu drama? O que é que você está passando? O que é que você está vivendo? Eu não sei. Muitos aqui eu não sei. Alguns eu sei. Alguns eu oro, porque eu sei. Mas alguns eu não sei. Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Qual é o milagre que você precisa? O que é que você precisa? Hoje eu cheguei em casa mal do culto da manhã. O culto foi uma bênção. Mas notícias, situações, episódios constrangem, machucam, doem. Como pastor, às vezes eu chego aqui na igreja muito mal. Essa palavra é para mim. Porque eu estava à tarde preocupado e questionando tantas coisas, e pensando tantas coisas. E aí, sentado ali, em pé ali, desculpa, de repente a música começou a dizer: em teus braços é o meu descanso. Você está cantando, Wagner, que você descansa, está seguro nos braços, mas você está preocupado com o que vai acontecer, mas você está seguro ou você está preocupado? Não tem como você estar seguro ou estar preocupado. Enquanto vocês cantavam aqui. Essa palavra é para mim. Porque às vezes eu estou olhando para situações e falando: Deus, o que vai ser? Ou como vai ser? Como vai ser? Como é que a gente vai fazer? A gente é cheio de cálculos. Eu sou muito matemático, realista, calculista. E às vezes nós somos assaltados por situações
que Deus olha e eu falo: Deus, o cálculo não bate, a conta não fecha. E exatamente nesses momentos que vem palavras como essa, para dizer: querido, não é seu cálculo. Não é cálculo. Porque enquanto você calcula, você não precisa de mim. Enquanto tem dinheiro, você não precisa de mim. Enquanto você tem plano A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, você não precisa de mim. A partir do momento quando você não tem plano nenhum, ou quando você não tem mais o que fazer, é aí que você faz igual este homem fez. Corre até a presença de Jesus e diz: Senhor, vem rápido, porque o meu filho vai morrer. Porque você já tinha o plano A, já foi ao médico, tinha o plano B, já deu remédio, tinha o plano C. Tem vários planos. Mas quando todos falharam, Senhor, não tenho outra coisa a não ser o Senhor. É assim que eu chego aqui nessa noite, Senhor, olhando para a história, olhando para a situação, olhando para o cenário, olhando para o que está acontecendo. Eu não tenho outra coisa a não ser. O meu cálculo não fecha, a minha conta não fecha, mas do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo. Então, o meu cálculo não fecha, mas no cálculo do Senhor a conta é outra. A gente vai ver isso daqui a alguns dias. 5 pães e 2 peixes na minha conta não dá, mas nas tuas mãos todas as coisas podem acontecer. Qual é o seu milagre, querido? Qual é o seu milagre? O que é que você precisa nessa noite? Você veio em busca do quê? Eu espero que você tenha vindo em busca de alguma coisa. Porque se você veio aqui apenas para cumprir tabela, se você veio aqui apenas para cumprir agenda, se você veio aqui apenas porque se você não vier à igreja no domingo, não é domingo, se você veio aqui porque você foi acostumado desde pequenininha a ir no culto, se você veio aqui apenas por vir para encontrar com pessoas, porque a sua namorada ia estar, seu namorado ia estar, se você veio aqui porque não, se você veio aqui porque você precisa de Deus e de um milagre de Deus na sua vida, então você está no lugar certo, porque Jesus está neste lugar. Então qual é o milagre que você precisa? O que é que você quer que Deus faça na sua vida, na sua história, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças? Qual é o milagre? Diga, qual é o milagre que você precisa para que Ele faça? E diga para Ele: Senhor, é o Senhor, eu sou o Senhor que pode. Eu posso até ter carta na manga, estratégia, eu posso até ter recursos ainda, mas se não for o Senhor. Nós vamos cantar uma canção e eu quero orar com você. Você que veio aqui em busca de um milagre, ou que está na expectativa de que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nos seus negócios, na sua empresa, sei lá o que. Enquanto nós cantarmos, venha para cá, vamos ficar em pé e cante. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta, Senhor, basta uma palavra tua
tua, e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Pai, eu creio que quando aquele homem chegou na presença de Jesus, Jesus já conhecia a história daquele homem toda. Ele já sabia os detalhes, não apenas os quilômetros de viagem, mas o que tinha deixado lá em casa. Os olhos do Senhor Jesus contemplavam a história daquele menino, as dores, a enfermidade, as lutas que estavam sendo enfrentadas por aquela casa. Jesus conhecia o que estava acontecendo ali. Jesus via as lágrimas daquela mãe, as lágrimas do pai, as lágrimas dos irmãos, servos e servas correndo de um lado para o outro, apurados, fazendo tudo possível para reverter aquela situação. Jesus conhecia tudo isso, e bastou uma palavra dele, uma palavra para que tudo mudasse. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e ouvimos este milagre lindo, maravilhoso, ouvimos essa história, que história linda, por mais curta e breve que seja, por mais precisa e objetiva que ela esteja contada, mas que história linda. Mas essa história chega a nós, e eu creio que assim como o Senhor conhecia a história daquele menino, o Senhor também conhece a nossa história. Antes de deixarmos as nossas casas, antes de virmos para cá, antes de entrarmos no carro, antes de chegarmos a este lugar, o Senhor sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. O Senhor sabia da nossa vinda aqui. O Senhor sabia, essa história veio para nosso coração, para ser ministrada na nossa vida. Não é por um acaso, essa pregação não é por um acaso, essa história não foi contada nessa noite por um acaso. O Senhor tinha um propósito em tudo isso nessa noite. O Senhor conhece a nossa história, e o Senhor está aqui nessa noite para dizer: eu conheço você, eu conheço sua história, eu conheço sua dor, eu conheço sua aflição, eu conheço sua angústia, eu conheço o que você está passando, eu sei muito bem o que está acontecendo com você, eu sei o que está acontecendo na sua casa, eu sei o que está acontecendo na sua família, eu sei o que está acontecendo com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, eu sei o que está acontecendo no seu casamento, eu sei como é que está a sua vida financeira, eu sei como é que está a sua empresa, eu sei como é que está o seu irmão, eu sei de tudo isso. Mas essa noite, ó Deus, eu peço, dá uma palavra só, diga uma palavra na nossa direção. Nessa noite, faça um milagre nas nossas vidas, aquilo que estamos buscando, Deus, por mais que seja impossível aos nossos olhos, por mais que muita coisa, ó Deus, a gente não consiga compreender, por mais, ó Deus, que o nosso cálculo não bata, mas nessa noite, Deus, diga uma palavra em prol das nossas vidas, que o Senhor nos diga uma palavra para que a gente saia deste lugar realmente como aquele homem saiu da sua presença, da presença de Jesus, confiante. Que o nosso coração seja cheio de confiança, que há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa caminhar essa semana, mais uma semana, mais um mês, mais alguns dias, mas que a gente possa caminhar nessa expectativa de que o Senhor pode, de que o Senhor está fazendo, de que o milagre está acontecendo, que o milagre aconteça hoje, que o milagre aconteça essa semana, que o milagre chegue amanhã, ao chegarmos no escritório,
escritório, ou abrimos lá a porta do escritório, que o telefone toque, que a notícia seja boa, que o milagre aconteça na nossa vida. Aquilo que temos orado, temos buscado, Deus, temos jejuado, temos colocado a nossa vida diante de Ti. Nós estamos desesperados na Tua presença, nós estamos clamando na Tua presença. Faça o Teu milagre, porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, então faça. Essa é a nossa oração nessa noite. Deus, faça o Teu milagre. Aquilo que nós estamos clamando como homens, como mulheres, como pais, como mães, como filhos, como servos do Senhor, nós estamos clamando: faça o Teu milagre. Sopra a vida onde há morte, sopra a restauração onde está acabando tudo. Traga, ó Deus, traga provisão, traga, Senhor, melhoras, traga vendas onde está indo falência. Traga um sopro do Senhor. O Senhor pode fazer isso, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar os números, o Senhor pode fazer. Então faça. Que haja o sobrenatural do Senhor na nossa vida, haja o sobrenatural do Senhor na nossa casa, haja o sobrenatural do Senhor lá nos nossos negócios, nas nossas vendas, haja. E por mais que existam vozes dizendo: não vai dar, não vai dar, não vai dar, a última palavra é do Senhor, e a palavra do Senhor pode mudar toda a nossa história. Então que a Tua palavra seja ouvida nessa noite, que assim como aquele homem ouviu a Tua voz, que nós também ouçamos a Tua voz essa noite, e que o nosso coração seja cheio de confiança. E por mais que existam vozes dizendo não, a voz do Senhor seja mais escutada, mais alta do que tudo, e que a gente saia dessa noite deste lugar dizendo: o Senhor está fazendo um milagre já, o Senhor está fazendo. E por mais que a gente possa encontrar vozes contrárias no caminho, a gente tem a certeza de que o Senhor e nós seremos vencedores ao final de toda essa história. Essa é a minha oração, Deus, essa noite. Essa é a minha oração sobre a vida dos Teus filhos. Eu não sei o que muitos dos Teus filhos estão passando aqui, mas independente da história, mude essa história para a honra e glória do Teu nome. Queremos ouvir testemunhos dos Teus filhos, queremos ouvir testemunhos dos milagres do Senhor. Que esses meus irmãos que aqui estão à frente possam voltar dizendo: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, o milagre aconteceu, Deus mudou tudo, Deus mudou tudo, da noite para o dia, Deus fez tudo novo, Deus mudou a história. Faça o Teu milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.